Graça e paz. Amém. Igreja, amém? Amém. Estão todos bem? Amém? Amém. Amém. Uau. Maravilhoso a gente estar na casa do Senhor, adorando, glorificando o seu santo nome. Temos motivo de sobra, né? Ele morreu por nós, né? Ele nos deu a vida eterna. Amém. Isso é motivo de nos alegrar, isso é motivo de nós glorificarmos a Ele, isso é motivo de nós buscarmos a Ele a cada dia. Então, por isso, quando você estiver triste, desanimado, meio para baixo, lembre que Jesus morreu por você. Isso já é uma injeção de ânimo para nós, né? Lembrar que Jesus morreu por nós e nos deu a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 15 até o versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. Mateus 7, versículo 15 em diante, até o 23. Amém. Todos encontraram? Amém? Até de banco. Essa viagem aí mudou muita coisa. Vou até de banco, vou conversar com o pastor depois. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite? Amém. A palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essa é a palavra do Senhor, linda dessa noite. Irmãos, eu quero falar sobre um tema hoje muito importante para a igreja. Um tema assim que é muito atual e muito oportuno. E também muito polêmico. Os irmãos sabem que eu já gosto de falar sobre uma polêmica, né? Quando tem muitos que correm para não falar de polêmica, eu estou dentro, eu gosto de falar. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. O tema da mensagem de hoje, dessa noite, é os falsos profetas. Os falsos profetas. Meus amados irmãos, não é nenhuma novidade o surgimento, o aparecimento dos falsos profetas no dia de hoje. Até o próprio Senhor Jesus, segundo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus profetizou algumas coisas que iriam acontecer nos fins dos tempos, né? Que evidenciaria a sua volta. Jesus ele profetizou algumas coisas. Jesus ele estava dando uma passeada lá no templo com os seus discípulos. E aí os discípulos olham para o templo e falam assim: ó mestre, que templo bonito. Olha que pedras maravilhosas. Olha a estrutura desse templo. Aí Jesus chega para os discípulos e diz assim: está vendo esse templo? Não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam até Jesus e falam assim: mestre, quando acontecerá isso? E que sinais aparecerão sobre a tua vinda, que evidenciaria a tua vinda, mestre? Quais são os sinais que vão acontecer, que vai apontar para a tua vinda, Senhor Jesus? Aí Jesus ele começa a dizer, lá em Mateus 24, Jesus fala assim, que nos fins dos tempos aconteceriam muitas guerras. E, meus amados irmãos, realmente sempre tem acontecido muitas e muitas guerras. Aí talvez um engraçadinho que gosta de zombar dos crentes, um engraçadinho que não acredita na Bíblia, pode dizer assim: ué,
Mas Jesus profetizou que nos fins dos tempos aconteceria guerras, mas guerra sempre existiu, até antes de Jesus vir a este mundo, não é? Sim, claro que guerra sempre existiu, né? Só que, porém, o que Jesus quer dizer é que as guerras elas aumentariam com o passar do tempo. Isso que tem acontecido. E uma coisa também, irmãos, quando a gente fala sobre guerra, o que é que vem na nossa mente? A gente imagina um soldado com uma metralhadora na mão, né, pronto para enfrentar o exército inimigo. Não só existe esse tipo de guerra. Existe a guerra fria, a guerra civil, a guerra política, a guerra familiar, a guerra pelo poder. Existem vários tipos de guerra e as guerras elas têm se aumentado cada vez mais, apontando o quê? Mostrando que Jesus está voltando. Jesus também disse que nos fins dos tempos haveria muita fome no mundo inteiro. E realmente, está descrito em Mateus 24 também, que aconteceria muito o quê? Muita fome, inclusive até no nosso país, no Brasil. Também, alguns ateus, né, gostam de usar esse argumento e dizer assim: se vocês cristãos pregam um Deus de amor, vocês falam que Deus é amor, que Deus cuida de vocês, mas se Deus é amor, por que Ele permite que tantas pessoas passem fome? Já ouviu esse argumento? Pois é engraçado, sabe o que, irmãos? Vou até dar essa dica aqui para os irmãos, caso os irmãos se encontrar um dia com um ateu, né? Os irmãos já vão saber refutar, né? Quando um ateu falar isso para você, você vai dizer o seguinte: a culpa de tudo isso não é de Deus, é do homem. Sabe por quê? Vamos supor aqui o nosso Brasil. Tantas pessoas passando fome. Agora, veja só, esse governo, tanto de dinheiro que esses camaradas roubam, em corrupção. Se o governo se reunisse, se juntasse para matar a fome do povo do Brasil, né? E todos os governos do mundo resolveriam o problema. Então a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Sabe o que é engraçado? É engraçado que o ser humano, ele peca e nem lembra de Deus, né? Peca, mas na hora que vem as consequências, aí joga a culpa de Deus. Não é assim? Lembra que a irmã Léa falou aqui no sábado sobre a fatura? Eu gosto também de usar esse exemplo. Eu uso esse exemplo em relação ao pecado. Porque assim, às vezes nós pecamos, mas nós vamos pagar o preço. E pecado é igual fatura. Você compra, não tem para onde correr, a fatura vai vir. Tem que pagar, né, velho? Tem que pagar, né? Pecado é a mesma coisa, a consequência vem. E aí joga a culpa de quem? Em Deus. Não, a culpa sempre é do homem. Jesus também disse que nos fins dos tempos haveria terremotos. Jesus também disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, isso está se cumprindo com muita clareza nos dias de hoje, principalmente nas igrejas. Irmãos, hoje, eu não sei o que está acontecendo, muitos cristãos estão esfriando na fé. Já percebeu que tem muita gente que vem para a igreja, no momento do louvor não adora, no momento da pregação fica angustiado, já olha para o relógio, já quer ir embora, né? Fica saindo, vai para o banheiro, fica tomando água, na hora da pregação. Muitas pessoas ficam agoniadas para ir embora. Gente, essa é 1h30 de culto. Nós estamos cultuando a Deus. Nós não estamos fazendo uma coisa que é para o mundo. É cultuar a Deus. Então, a mão de muitos hoje estão se esfriando. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. Hoje tem muitos crentes que estão fracos na fé. Tem muita gente que não tem mais ânimo para vir para a igreja. Volta a 15, 20 anos atrás. Lembra como é que eram as igrejas? Meus irmãos, os crentes adoravam mesmo a Deus, buscavam a Deus com uma garra, uma determinação, jejuava, orava, lia Bíblia, comia Bíblia, né? E aí, meu irmão, o culto era fervoroso. Hoje em dia, está desse jeito. Então, é o quê? É o cumprimento das profecias de Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus, ele profetizou sobre algo que está acontecendo nos dias de hoje com muita clareza, que é sobre o que nós vamos falar nessa noite, que é sobre os falsos profetas. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 11, eu tenho o costume de dizer, irmãos, que Mateus, quando eu leio o Evangelho de Mateus, principalmente o capítulo 24, eu considero como se eu estivesse sentado na minha casa, no sofá, assistindo televisão. Por quê? Porque quando você lê Mateus 24, que Jesus disse que aconteceria nos fins dos tempos, está acontecendo com muita clareza no dia de hoje. É como você ligasse a televisão e assistisse o jornal, né? Vendo as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Está apontando o quê? Para a volta de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus disse assim:
que haveria muitos falsos profetas, que iriam surgir muitos falsos profetas, iriam enganar a muitos. Irmãos, muitas das vezes é pouco falado sobre isso, sobre falso profeta. E eu queria falar um pouquinho nessa noite com vocês sobre falsos profetas. E eu tenho certeza que nós vamos aprender algumas lições nessa noite através da palavra de Deus. Amém? Eu queria que você acompanhasse comigo aí o versículo 15. O versículo 15 diz assim, ó. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. O que é que o falso profeta... Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para ficar mais simples os irmãos entenderem. Quando eu falar falso profeta, eu estou falando do falso pastor, do falso evangelista, do falso líder religioso, tá ok? Para os irmãos entenderem melhor. Então vamos fazer uma pergunta nessa noite. O que é que o falso profeta ele representa para a igreja e para a nossa comunidade? Vamos ler o versículo 15, diz assim, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. O que é acautelar? É ter cautela. Tem alguma Bíblia aqui que está escrito assim, tenham cuidado com os falsos profetas? Os irmãos podem conferir, tem alguma Bíblia que está escrito assim? Cuidado dos falsos profetas. A sua é NVI, né? É isso mesmo. A versão NVI fala assim, cuidado com os falsos profetas. Irmãos, preste atenção. Se Jesus, aqui é Jesus está falando. Se Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado, então significa que é algo perigoso, né? A gente só toma cuidado com algo que é perigoso. Então, o que é que o falso líder religioso, o que é que o falso pastor, o falso evangelista, o que é que o falso profeta, ele representa para a igreja? Ele representa perigo. Então, Jesus já inicia o texto dizendo que o falso profeta, ele apresenta o quê? Perigo para a igreja. Perigo. E olha só, continuando no mesmo versículo, na parte B agora, diz assim, ó. Diz, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que interessante. Jesus é espetacular. Jesus usa umas metáforas assim para explicar suas doutrinas, que é muito interessante. Ele diz assim, ó. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelha. Coloca uma ovelha junto do lobo. O que ela vai fazer? O que o lobo vai fazer? Vai cuidar dela, né? Ficar a ovelhinha, né? É? Demorar. Ó, devorar. É a mesma coisa você pegar uma raposa e bota junto com uma galinha. Vai cuidar direitinho, né? Mas vai virar lanche. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que o falso profeta, ele representa perigo para a igreja. E por que perigo? Porque ele ensina aquilo que não está baseado na palavra de Deus. Agora, é interessante isso, né? Eles são lobos na pele disfarçados de ovelhas, né? E aqui, eu queria falar aqui para os irmãos o seguinte. Por que Jesus diz isso? Eles são lobos disfarçados de ovelhas. Por quê? Porque eles se parecem com crente. Os falsos profetas, os falsos líderes religiosos, ele parece com um cristão. Ele age como cristão. Ele faz coisa de cristão, mas não é Cristão. E uma parábola que encaixa certinho com isso aqui, que é bem interessante, é a parábola do trigo e do joio. Jesus ele contou uma parábola, ele falando acerca do reino dos céus, né? E aí ele fala assim, que no reino, que ele conta uma certa parábola, né? Que um homem, ele semeou o trigo no campo, e aí à noite veio o inimigo e semeou também o quê? O joio. E aí ambos cresceram, e aí os trabalhadores falavam assim, mestre, o senhor não semeou aqui o trigo? Também tem joio junto. E aí? Vamos cortar? Aí ele falou, não, espera até a colheita, para não danificar também o trigo, porque aí você só arranca o joio. E amados irmãos, é interessante que Jesus fala essa parábola do trigo e do joio. Por que ele fala isso? Para fazer uma comparação sobre o falso profeta. Que ele parece com crente, mas não é crente. Parece com cristão, mas não é cristão. E eu queria, como a gente já colocou ali na tela, olha só, quando eu estava preparando essa mensagem, né, e eu meditando nessa parte aqui que fala do trigo e do joio, eu fui fazer uma pesquisa para me ver como é que é realmente o trigo e o joio, se é realmente parecido. E aí, irmãos, olha só a imagem. Os irmãos sabem distinguir o que é trigo e o que é joio? Sim ou não? Não dá, né? Eles não são iguais, mas são bem parecidos.
Se você perguntar assim, irmão Reinaldo, o que é trigo e o que é joelho? Não sei, não faço a mínima ideia. Interessante, né? Olha só os exemplos que Jesus dá para ensinar suas doutrinas. Então, são parecidos, mas não são iguais. Um é um e o outro é outro, né? Então, como que você identifica o que é trigo e o que é joio? Sabe como? Até a parábola lá, agora, deixa eu ver aqui se eu anotei. Eu acabei não anotando a referência, mas depois os irmãos podem pesquisar. Lá Jesus fala bem assim, né? Tem que deixar ambos crescerem juntos, para depois você saber o que é trigo e o que é joio. Então a diferença, você nota o que é trigo e o que é joio quando ambos crescem. Por quê? O trigo, quando as espigas estão maduras, os galhos ele baixam por causa do peso do trigo, né? O joio não, ele cresce direto. Entendeu? Aí você sabe distinguir quem é quem. Então, parece, né? Mas não são iguais. A mesma coisa do falso profeta. É isso que Jesus quis ensinar. Entendeu? O falso profeta ele parece um cristão, parece um crente, age como um crente, faz coisa de crente, mas não é. Entendeu? Então, o falso profeta, ele representa esse perigo. Então, aí vem uma pergunta interessante. Irmão Reinaldo, e como que eu identifico um falso profeta? Como que eu identifico um falso pastor, um falso evangelista, um falso líder religioso? Como que eu identifico? O próprio texto vai nos responder. Acompanhe comigo agora, irmãos, o versículo 16. Diz assim, ó, versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Vamos ler todo mundo junto? Por seus frutos os conhecereis. Então, como que é a pergunta? Como identificar um falso profeta? Como que eu identifico um falso profeta? Analisando os frutos. E o que é os frutos, irmão Reinaldo? É aquilo que ele faz relacionado ao Evangelho. Entendeu? Então você tem que analisar os frutos que ele dá. E aqui, deixa eu ver onde é que está. Versículo 17 diz assim, ó: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O 19 diz assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. O 18 também, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, como que identifica um falso profeta? Através dos frutos, ou seja, através daquilo que ele faz. E aí vem outra pergunta muito interessante também, que é a seguinte: e como que eu sei, né, que o fruto que ele está produzindo é de Deus ou não? E aí, como que eu faço? Como que eu sei que os frutos, que a obra que o falso profeta está fazendo, se é de Deus ou não, se está na Bíblia ou não, se tem base bíblica ou não? O que nós devemos fazer? Uma dica muito importante, sabe o que é, amados irmãos? É nós estudarmos a Bíblia. Temos que ter um pouco de conhecimento da palavra de Deus. E aí eu vou dizer aqui, é onde nós assim, de certa forma, falhamos. Por quê? Porque a maioria hoje das igrejas, a maioria hoje dos cristãos, não quer ter compromisso em estudar a palavra de Deus. Não quer ter compromisso. Irmãos, prestem atenção. Vou falar uma coisa aqui, eu queria que os irmãos prestassem muita atenção. Uma coisa é ler a Bíblia. Outra coisa é estudar a Bíblia. Tem uma diferença muito grande. Aí você vai falar assim, é óbvio, né, irmão Ronaldo? Eu sei disso. A gente sabe disso, mas às vezes não coloca na prática. Então, estudar a Bíblia é uma coisa, entendeu? Ler a Bíblia é outra. Porque tem gente que fala assim, não, eu leio aí 8 capítulos da Bíblia por dia. Eu leio aí 10 capítulos da Bíblia por dia. Ok, leia mesmo, tem que ler. Mas a pergunta é, desses 8 capítulos, desses 10 capítulos que você está lendo por dia, o que você está aprendendo da palavra de Deus? O que você está aprendendo? Então a gente tem que estudar a Bíblia. Para quê? Para saber que essas obras que esses falsos profetas estão fazendo, se é de Deus ou não. Porque se a gente não tiver o conhecimento da palavra de Deus, a gente não vai saber se o que ele está fazendo é de Deus ou não. Aí vem, alguns vão dizer assim, pô, irmão Reinaldo, eu sou cristão e tenho que estudar a Bíblia, eu sei disso. Mas, irmão Reinaldo, eu tenho uma certa dificuldade, sabe,
de saber algumas coisas da Bíblia. Eu tenho uma certa dificuldade. Tem hora que eu vou ler a Bíblia e tem coisa que eu não entendo. Tem hora que o pastor está pregando, ou você está pregando, ou outro irmão está pregando. Tem coisa que eu não entendo. Eu compreendo os irmãos. Eu vou deixar uma dica aqui, irmãos, nessa noite, muito simples, muito objetiva e que vai ajudar muitos irmãos a ter assim mais um pouco de conhecimento, não tudo, né? Mas um pouco de conhecimento da palavra de Deus. Se os irmãos seguirem essa dica, os irmãos podem ter certeza que o conhecimento da palavra, em relação à palavra de Deus, dos irmãos vai crescer mais e mais. A dica é o seguinte: como que eu posso fazer para mim ter mais conhecimento da palavra de Deus? Como que eu posso fazer, irmão Reinaldo? Sabe o que você pode fazer? Ser curioso. Seja curioso. Essa é a dica que eu deixo para os irmãos. Irmãos, seja curioso. Eu vou dar uma dica aqui bem legal. Mateus capítulo 18, versículo 8, os irmãos não precisam abrir. Lá Jesus falando sobre o pecado, ele diz bem assim, ó: se teu pé te faz pecar, corta ele e lança fora. Se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor você entrar no reino dos céus aleijado, né, sem um dos seus membros, do que o teu corpo todo ir para o inferno. Tá. Aí faz de conta que você está fazendo a sua leitura normal da Bíblia. Chegou no capítulo 18, versículo 8, e você se depara com esse texto. Aí você fica assim confuso. Se o olho faz pecar, arranca, joga fora, corta o pé, corta a mão. O que é isso? Não estou entendendo aqui. Aí o que é que muitos fazem? Olha o que é que faz. Ó, pula. Está errado. Não pula, irmãos. É aí que está o segredo. Sabe o que é que você faz? Ó, eu sempre tenho na minha Bíblia, ó, papel, caneta. Por quê? Quando eu venho para a igreja, não é só o pastor que está pregando, não. Às vezes o irmão está fazendo a primeira parte, às vezes eu fico atento no versículo que ele está lendo. Porque às vezes vai ter algo interessante que vai assim, me interessar em relação à palavra de Deus. Eu vou lá pegar a caneta, o papel e ó, anoto. Então o que você faz? Tenha sempre na sua Bíblia uma caneta, um lápis e papel. Quando você for fazer a sua leitura, quando você estiver na igreja, entendeu? Aí o que você faz? Você grifa, pega o seu celular, passa um zap para o pastor, fala: pastor, tem um texto aqui que eu não estou entendendo, explica para mim. Vai pesquisar, vai ler artigo na internet, vai até você entender. Aí eu vou explicar aqui para os irmãos. O que significa isso? Corta a mão, corta o pé, arranca o olho se você pecar. É no sentido literal que Jesus está falando? Não, né, irmãos? Porque aí ninguém ia ter olho, ninguém ia ter pé, ninguém ia ter mão, né? Se a gente pecasse, né? Qual é o significado então, irmão Reinaldo? Ali está dizendo o seguinte: arranca da sua vida, corta da sua vida tudo aquilo que te faz pecar contra Deus. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte: seja radical com o pecado. Entendeu? Aí você faz a pesquisa, aí você fala assim: uau, que legal, velho, que massa, velho. Uau, aí você fica assim, empolgado. Aí você vai e continua lendo. Parou no texto, você não entendeu? Grifa, entendeu? E vai tirar a dúvida. Irmãos, aí é o seguinte: talvez você não leia os 8 capítulos na Bíblia por dia. Talvez você vai ler só um. Talvez você vai ler só 2 versículos, até um versículo num dia. Mais uma coisa eu vou garantir para os irmãos: os irmãos vão ter um grande conhecimento da palavra de Deus se os irmãos seguir essa metodologia. Então, assim, a dica nós temos os irmãos, agora é com os irmãos. Então, irmãos, nós temos que ter um conhecimento da palavra de Deus para nós refutarmos esses falsos profetas. Porque quando eles vêm fazendo aquilo que não está baseado na Bíblia, você vai ficar alerta. Não, eu estudei a Bíblia, isso aí não tem base bíblica, não. Isso aí, meu irmão, é heresia. Isso aí não está na Bíblia, não. Entendeu? Nós temos que ser como os bereanos. Se você ler lá o livro de Atos, o apóstolo Paulo foi pregar em uma determinada região lá, né? Que tinha uns bereanos, né? Aí Paulo começou a falar de Jesus. Não, é que Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, ele veio para dar salvação a todos nós, os bereanos. Opa, peraí. Nós vamos conferir nas escrituras se o que você está falando realmente está na Bíblia. Os bereanos barrou o apóstolo Paulo, gente. Pensa aí, irmão. O apóstolo Paulo. E nós não vamos barrar esses caras aí, esses falsos profetas? Então, irmãos, nós temos que estudar a Bíblia. Olha o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de
conhecimento. Mateus 22, 29. Errais em não conhecer as Escrituras. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. João 5, 39. Lá diz que nós devemos examinar as Escrituras. Então nós devemos estudar, irmãos. Devemos estudar. Outra dica também, para você saber se o que o falso profeta está falando é de Deus ou não, é fazer, sabe o quê? É analisar as propostas que são apresentadas por eles. As propostas. Você tem que analisar isso. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, muito básico. Como que nós batistas convidamos alguém para vir para a igreja? Como que é? Às vezes você conhece um amigo seu, né? Um parente, está ali conversando, né? Trocando ideia, e você fala assim, rapaz, foi bom te ver, velho. Como é que está você? Como é que está a sua família? Como é que está o trabalho? Deixa eu te falar aqui, ó. Vai ter culto lá na igreja, quarta-feira. Dá um pulinho lá. Sua presença é importante. Nós vamos lá adorar a Deus, vamos ouvir a palavra e tal. Não é assim que a gente convida? Só que as igrejas dos falsos profetas, como que eles fazem? Eles convidam assim. Vem para Jesus que você vai ser abençoado. Vem para Jesus que você vai ter casa. Vem para Jesus que você vai ter carro. Vem para Jesus que você vai ser rico. Vem para Jesus. É desse jeito. Só que esse vem para Jesus é como se ele estivesse falando assim, ó. Eu estou te convidando para ir para a minha igreja. Entendeu? As propostas, irmãos, cuidado com as propostas. Cuidado com a teologia da prosperidade. Cuidado. Eu tenho um comercial, irmãos, que rapaz, eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Minha esposa sempre dá risada de mim quando faz esse comercial. É aquele comercial lá da Universal. Já viu como é que é? Tem lá que o pessoal cruza para fora. Eu sou a Universal. Já viu como é que é, irmãos? Lá é assim, né? Eles começam falando do testemunho deles, né? Do que passou na vida deles e tal. Aí depois fala, né, que foi crescendo na vida e tal. E começa a falar: meu nome é José, tenho 40 anos, tenho 3 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, eu sou feliz, eu sou um cara bem sucedido, eu sou empresário, e eu sou. Aí Cruz Baixo fala: a Universal. Olha, irmãos, eu não sou contra falar o testemunho, não, porque tem muito testemunho ali que é bonito. Mas sabe o que é que me dá raiva desses comerciais? Sabe o que é? Nenhum dos que eu vi, nenhum comercial fala o nome de Deus. Miserável, fala pelo menos que do testemunho, fala que tudo que conseguiu foi por causa de Deus, que Deus concedeu a ele, mas não fala o nome de Deus. Então, irmãos, cuidado com as propostas, cuidado. Então analise também as propostas, certo? Amém? Amém. Agora vem uma curiosidade. Olha só. Não é porque olha só, presta atenção. Não é porque um falso profeta faz coisa de crente, de cristão, que isso significa que ele vai entrar no reino do céu. Certo? Vamos ler agora o versículo 21. Amém? Amém. Vamos guardar aqui. Glória a Deus. Versículo 21 diz assim, ó. Nem todo que me diz, irmãos, isso aqui é muito importante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ou afasta de mim, vocês que praticais a iniquidade. Irmãos, olha só que interessante. Não é porque o falso profeta, o falso pastor, o falso religioso, não é porque ele faz coisa de crente que ele é crente. E não é porque ele faz coisas de crente, de cristão, de evangélico, que isso significa que ele vai herdar a vida eterna. Gente, eu fico admirado, sabe por quê? Porque quando a gente fala essas coisas, aí tem gente que fala assim:
Não, mas aquele pastor lá não é um falso profeta. Sabe por quê? Porque ele faz paralítico andar. Sabe por quê? Porque ele faz mortos, ele ressuscita mortos. Ele expulsa demônios. Eu fico impressionado. Gente, o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que esses falsos profetas podem fazer essas coisas. Então não é só o cristão que faz isso. O falso crente também faz. Entendeu? Então tem gente que fala assim, não, mas o cara faz milagre. E daí? E daí? O falso profeta faz milagre. Não é só crente que faz milagre. O falso profeta também, nós não, né? Quem faz na verdade é Deus através de nós. Nós irmãos entenderem, né? Então, tem gente que fica admirado com isso. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Milagre é bom? É. Quem é que não quer um milagre, né, irmãos? Quem é que não quer? Mas o milagre é a coisa mais importante na nossa vida? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente. O que é a coisa mais importante na vida do ser humano? Responde aí. A salvação. A salvação que é a coisa mais importante em nossas vidas, né? Então muitas pessoas atribuem muitas coisas à salvação a obras. Não, tem que fazer determinada coisa para ser salvo. Tem que fazer determinada coisa porque senão não é salvo. Meu Deus do céu, está cancelando a graça de Jesus. Efésios 2:8, né? Como o pastor sempre leu aqui em alguns estudos. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então salvação, irmãos, não é através de obras, não, é através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu falei aqui uma vez uma coisa, vou repetir de novo. Entenda uma coisa. Nós não temos que fazer obras para ser salvo. Entendeu? Nós somos salvos e por isso nós praticamos obras. Então nós não temos que praticar obras para ser salvos. Nós praticamos obras porque já somos salvos. Então é a consequência da salvação. É que o cristão pratica obras. Porque senão cancela a graça de Deus, né? Então, amados irmãos, preste atenção nisso. O falso profeta, o falso religioso, o falso pastor, o falso líder religioso, ele também opera sinais. Ele opera milagres. Mas isso não quer dizer que ele seja cristão. Amém? Amém. E também, irmãos, Marcos 8:36 diz assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Né? Então, assim, o que mais importa na nossa vida não é um milagre. É importante? É. Mas o mais importante na nossa vida é a salvação. Próximo ponto. Agora nós vamos ver o versículo 7. O próximo ponto é o seguinte: qual é a pergunta, na verdade? Qual é o destino final de um falso profeta, se porventura ele não se arrepender de seus pecados e verdadeiramente não aceitar Jesus como seu Salvador? Qual é o destino dele, se ele não se arrepender dos seus pecados? Castigo eterno. Castigo eterno. Perdão, irmãos, eu falei versículo 7, nem tem versículo 7 aqui, misericórdia. É o versículo 19. Diz assim, ó: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Os irmãos estão percebendo que Jesus ele usa a figura da árvore, ele usa aqui a agricultura, né, vamos assim dizer, para explicar suas doutrinas? Irmãos, olha só, é bem claro, é bem nítido que Jesus diz que o falso profeta, se ele não se arrepender, qual é o destino dele? Castigo eterno. Fogo do inferno, irmão. É o que a Bíblia diz, né? A Bíblia é clara. Mas preste atenção, Jesus ele usa a figura de uma árvore. Olha só, preste atenção. Árvore boa produz fruto bom. E se produz fruto bom, lá João 15, lembra? A videira verdadeira, se dá fruto, Jesus vai e poda para dar mais fruto, né? Mas a árvore má que não dá bom fruto, se ela não dá bom fruto, não vai utilizar para nada, né? Vai fazer o quê? Corta e lança no fogo. E o que é esse fogo? Qual a verdade que Jesus está ensinando aqui? Castigo eterno. Mas, olha só, eu queria usar uma ilustração aqui que eu já vivenciei, né, uma experiência que eu tive. Olha, irmãos, eu fico assim, admirado por Jesus. Jesus, ele trazia as suas doutrinas de forma muito simples, porque ele já não ia assim direto ao ponto.
né? Porque às vezes tinha coisa muito complexa que as pessoas não entendiam. Então Jesus assim, ele pegava a figura da natureza, de animais, de elementos, de objetos, para ensinar a sua doutrina, né? E aqui ele usa a figura de uma árvore. Eu lembrei aqui da época que eu trabalhava na antiga Bagisa, né? Onde tinha um pomar de maçã. Olha que interessante. E lá era assim, na maçã a gente usava o sistema de poda, né? Porque crescia muitos galhos, né? A gente tinha que podar e usava o sistema de condução. A gente amarrava os barbantes no galho, puxava, né? Depois da poda, para os raios do sol entrar na planta, para dar bons frutos, né? Tinha também o raleio, né? Que tinha muito fruto, tirava alguns frutos para dar outros frutos maiores, né? Então, o pé de maçã bom, que dava muitos frutos, ele deixava lá. Ele ia podando, lembra de João 15? Aquele que dá muito fruto, Jesus vem e poda para dar mais fruto. Na maçã a mesma coisa. Porém, tinha aquele pé de maçã que não dava fruto. Ou dava fruto, mas não dava fruto bom. Aí o que a gente fazia? A gente esperava um tempo, né? Colocava os produtos lá, adubo, enfim, os produtos para tentar reanimar aquela planta para dar fruto bom. Esperava um tempo, se não desse fruto bom, o que fazia? Cortava e lançava no fogo e queimava. Por quê? Porque tinha plantas que tinham doença, então a gente queimava para não contaminar outros pés de maçã. Entendeu? Então, a mesma coisa, Jesus está usando a simbologia para explicar essa doutrina sobre o falso profeta. Então, esperar um tempo para a planta tentar se reanimar seria o quê? Jesus ele dá um tempo para o falso profeta se arrepender dos seus pecados e começar a dar fruto bom. Por que Jesus faz isso? Porque Deus ele é misericordioso. Deus ele dá um tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Amados irmãos, no mês de dezembro eu estava conversando com meu irmão, né? E assim, desabafei, falei algumas coisas com ele e falei assim: ó meu irmão, eu queria dizer que eu sempre oro por você, né? Meu irmão ele já conheceu a palavra de Deus, já veio para a igreja e tal, mas está afastado. E falei para ele, né? Eu quero dizer que eu sempre oro por você e tenho um desejo muito grande no meu coração de um dia você voltar para a igreja, né? E aí eu falei para ele: você sabe, você conhece a palavra de Deus, você sabe que se morrer sem Cristo é o quê? É castigo eterno. E falei, né? Ó, hoje você está vivo, amanhã não pode, talvez não esteja. E qual será o seu destino? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica meio cismado, né? A gente fica com medo de falar do inferno para as pessoas. Mas a gente tem que falar. A gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que parar com esse medo. Claro, também tem que ter sabedoria para falar. Não é chegar e falar, se você na cidade do saco do inferno. Não é assim. Temos que orar a Deus, pedir o Espírito Santo um direcionamento, pedir o Espírito Santo uma estratégia para falar dessa situação para a pessoa. Entendeu? Deus vai mostrar o momento certo. Então é isso que acontece, não é só com um falso profeta, não. Não é só com um falso líder religioso, não. Isso também vale para a nossa família, vale para os nossos amigos, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, quando tivermos a oportunidade, devemos falar sobre essa realidade. Dói? Dói. É difícil? É, mas temos que falar. Né? Então, esse é o destino de um falso profeta. Castigo eterno, se porventura ele não se arrepender. Então Deus ele dá o tempo para se arrepender. Mas, e se arrepender tarde demais? E se arrepender depois que morrer? Já era. Então salvação é só em Cristo Jesus, aqui nesta vida. Amém? Amém. Bom, eu queria encerrar falando das maiores heresias mais ensinadas pelos falsos profetas nos dias de hoje. Tá? Então vamos lá. Primeira heresia. Primeira heresia é dizer que todo crente tem que ser rico. Irmãos, isso é uma heresia, sabia? Dizer que todo crente tem que ser rico. Agora deixa eu falar uma coisinha aqui. Quando eu digo assim, ser rico, não é no sentido assim, porque assim, se você tem uma casinha, uma casa normal, você tem um carrinho na garagem, você tem o seu salário, paga suas contas todo mês, quer dizer que você é rico, entendeu? Quer dizer que você tem uma vida normal, ok? Certo? Mas, ser rico, no sentido assim, é no sentido de você ter uma casa grande, né? Muita funfa no bolso, no banco, né? Ter vários carros, entendeu? Então assim, muitos falsos profetas ensinam isso. Não, que todo crente tem que ser rico. Não, você tem que ser rico, você tem que
Irmãos, a Bíblia ensina isso? Pelo amor de Deus. Leia Atos dos Apóstolos para você ver. Os primeiros cristãos, eles passavam por necessidade. Sim, tinham cristãos naquela época que tinha, a Bíblia fala de fazendas, né, quando relaciona a riqueza. Tinham cristãos naquela época que era rico, mas o que acontecia? Eles ajudavam os cristãos pobres necessitados para manter o quê? Para manter a obra do Senhor. Você acha que tem muitos pastores aí que pregam só sobre teologia da prosperidade? Você acha que ajuda as outras pessoas? Você acha? Duvido, né? Então, será que todo cristão tem que ser rico? O apóstolo Paulo era rico? Antes de se converter era. Ele era rico, mas depois, vai ler o livro de Atos para você ver o que o apóstolo Paulo passou. Vai ver lá. Passou fome, perigo, nudez. O apóstolo Paulo passou por os maus bocados, né? Jesus, o maior exemplo, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu quero ver se os irmãos acertam. Jesus era rico ou pobre? Vocês pensam, eu vou tomar água agora. Hein, irmãos? Segundo a Bíblia, era pobre, né? Olha só, em Lucas, se os irmãos quiserem ler depois, não vou abrir para não perder tempo. Mas em Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz que Jesus era sustentado pelas mulheres naquela época. E olha só, a Bíblia mesmo vai dizer, Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim: E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí, Jesus era rico? Olha esse texto aqui, esse texto é claríssimo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, aí tem que falar, é que ele é rico, calma, não terminei de ter o versículo. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Entendeu? Então, para com isso, irmãos, que todo crente tem que ser rico. Não. Então é uma grande heresia. Segunda heresia é: quem não dá o dízimo perde a salvação. Quem já viu esse argumento? Quem já vai falar sobre isso? Se você não dá o dízimo, você não vai para o céu. Que é isso, meu irmão? Sabe como é que eles fazem o link? Faz assim: vai lá de Malaquias, se não me engano, acho que capítulo 3, que lá o Malaquias fala, né? Deus fala através de Malaquias, na verdade, para o sacerdote, né? Vocês estão me roubando, hein? Aí eles falam assim: roubando o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Quem rouba é o quê? Olha o argumento que eles criam. Quem rouba é o quê? Quem rouba é o quê, irmãos? Aí eles pegam, vai lá para o Apocalipse, né? Que o ladrão não vai entrar no reino dos céus. Então, quem não dá o dízimo é ladrão. Quem rouba é ladrão. E o ladrão não vai entrar no reino dos céus. Então, quem não dá o dízimo não é salvo. Pelo amor de Deus. Matou a graça de Jesus, então. E a graça de Jesus, como é que fica? Então, para você ser salvo, você tem que dar o dízimo? Pelo amor de Deus, irmãos. Irmãos, o que nós lemos agora há pouco? Efésios 2,8, que nós somos salvos pela graça e não por obras. E outra coisa, onde tem isso na Bíblia? Não tem. Terceira heresia, o ensino do trízimo. Os falsos profetas agora estão ensinando isso. Trízimo. Tem o dízimo, né? Você contribui com 10% do seu salário, tudo que você ganha. Agora estão ensinando o trízimo. Como que é o trízimo? Agora é 30% do que você ganha. Aí eles falam assim: é porque 10% é para o Pai, 10% é para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Eu só faço uma perguntinha: onde tem isso na Bíblia? E mostra. Não, mas é porque é a Santíssima Trindade, Deus Pai mostra na Bíblia. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Outra heresia ensinada pelos falsos profetas: marcar a data da volta de Jesus. Muitos marcaram. Quer ver uma seita que marcaram isso? Os Testemunhos de Jeová. Sabe quantas vezes eles marcaram a volta de Jesus? 3 vezes. 3 vezes. E não acertaram nenhuma, né? Claro, como é que vai acertar? Mateus 24, 26 e Marcos capítulo 13, versículo 32, diz que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus virá.
Jesus fala lá que nem ele sabe, só o Pai. Se Jesus não sabe, nós vamos saber, nós somos mais importantes que Jesus, pelo amor de Deus, né? Ó, só uma curiosidade também, o fundador do Adventista do sétimo dia, Adventismo do sétimo dia, ele, ó pra você ver, o cara era batista, para começar, né? O nome dele era, me deu um branco aqui agora, moço. Eu esqueci, se eu lembrar aqui eu falo. Ele não ensinava sobre a guarda do sábado. Ele ensinava o quê? Ele tentava marcar a data da volta de Jesus. É William Miller, agora lembrei, né? Ele é o fundador da igreja adventista. Então não era relacionado ao sábado, né? Ele tentava marcar a data da volta de Jesus. Aí como ele se frustrou e não conseguiu acertar, né? Aí ele voltou para a igreja batista, se arrependeu e tal. Mas os seguidores dele continuou. E aí surgiu o Adventismo do sétimo dia. Então, uma hora, irmãos, eu quero trazer um estudo sobre o Adventismo do sétimo dia, que não é, na minha opinião, não é, biblicamente falando, não é uma igreja. Tá? Mas deixa para outra hora, né? Outra hora nós falamos sobre isso, entendeu? Então, essa é uma heresia, irmãos, marcar a data da volta de Jesus. Se Jesus falou que nem ele sabe, como que nós vamos saber? Então, muitos falsos profetas falam isso, né? Outra heresia, agora só vai pesando, o negócio vai ficando complicado. Outra heresia dita pelos falsos profetas: dizer que o Espírito Santo não é Deus. Quem costuma dizer isso também são as testemunhas de Jeová. Ele diz que o Espírito Santo não é Deus. Para eles, sabe o que é o Espírito Santo? Uma força ativa. Irmãos, o Espírito Santo, além dele ser Deus, conforme está lá escrito em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, lá Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. E lá fala assim: você não pode mentir para Deus, chamando o Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos, depois vocês conferem. Além dele ser Deus, ele é uma pessoa. Tem várias passagens da Bíblia que falam que não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força, ser uma energia. Você vai entristecer a energia? Tem lógica? Vai entristecer uma força? Então o Espírito Santo é Deus. Então dizer que o Espírito Santo não é Deus é uma grande heresia. E agora a última heresia que eu coloquei aqui, a pior de todas: dizer que Jesus Cristo não é Deus. Meu irmão, você dizer que Jesus não é Deus é você chutar o balde. É você chutar o balde. Meu irmão, Jesus é Deus. Eu sei que dá um nó na cabeça dos irmãos, né? Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso. Como que ele é Deus? Porque a Bíblia fala que o Pai é Deus. Então, quando Jesus orava, ele orava para quem? Para ele mesmo? Sendo que o Pai é Deus e ele é Deus. Como é que é esse negócio? Confunde, né, irmãos? Eu sei, eu entendo. Aliás, não dá para entender a Trindade, né? Jesus é Deus, o Pai é Deus, né? Só aquela velha explicação, né, para a gente ter o costume e não esquecer. Deus, ele é único, ele é um único Deus, só que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O melhor exemplo é o triângulo. O triângulo é único, é uma unidade formada por três lados. Tirou um lado, já não é triângulo. A mesma coisa é Deus. Ele é único, subsiste em três pessoas. As três é chamada de Deus. Então é três deuses? Não, é um Deus só. Mas se você retira uma das pessoas, já não é mais Deus. Entendeu? E Jesus é Deus, irmãos. Tem muito texto que fala sobre isso. Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, a palavra que é Jesus, e o Verbo, Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 20, 28, Tomé respondendo a Jesus disse: Senhor meu e Deus meu. Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, Romanos 9,5, dos quais são os pais, o dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre vós todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus Cristo é Deus. Então, meus amados irmãos, tenhamos cuidado com os falsos profetas. Tenhamos cuidado. E assim, a orientação que eu poderia deixar para os irmãos é o seguinte: em relação aos falsos profetas, vamos estudar a Bíblia.
Vamos estudar a palavra de Deus. Eu deixei a dica aqui para os irmãos, né? Então, se os irmãos seguirem direitinho, pode ter certeza que a gente vai aprender muito sobre a palavra de Deus, né? Fazendo aquele estudo bem sistemático, né, irmão? Valendo, não entendeu, grifa, nem que você demorar uma semana para você entender aquilo que você não entendeu. Mas vai, busca informações. Tirou sua dúvida? Vai lendo. Irmãos, pode ser que você parta para a glória e você não lê nem a Bíblia toda, mas você vai ter um grande conhecimento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso porque você vai ter intimidade com Deus. E aí você não é enganado por esses falsos profetas. Então, o falso profeta, o que ele representa para a igreja? Representa perigo, como nós vimos aqui. O próprio Senhor Jesus que disse. Então, que nós possamos estar tendo mais intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, que nós possamos estar tomando mais posse da palavra de Deus, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas. Amém, irmãos? Amém. Então é essa palavra que eu deixo aqui para os irmãos nessa noite. Que Deus possa estar se abençoando a vida dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.